O CP Online de hoje recebe o professor Luiz Fernando Abend, coordenador da graduação de licenciatura em matemática, uma das novas graduações que passam a integrar a grade de cursos da Universidade Católica de Petrópolis. E ele hoje vai falar um pouquinho mais para a gente a respeito dessa licenciatura. Olá, professor, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, aquele que quer ser professor de matemática, ele tem que gostar de gente, de lidar com pessoas. E como de uma forma geral as pessoas, os alunos, né, têm algum trauma com matemática, um certo medo em estudar matemática, a primeira preocupação é que esse aluno não tenha esse medo. Então, se o professor de matemática, ele trabalha bem com pessoas, ele gosta de pessoas, essa relação com o aluno, essa boa relação com o aluno vai facilitar, acredito eu, que o aprendizado em matemática. E também vai facilitar o trabalho desse professor. À medida que o aluno olha para esse professor e vê nesse professor um amigo, um facilitador, eu acredito que esse aluno vai abrir o coração, vai abrir o seu coração para poder aprender matemática. Como uma graduação em licenciatura, terão várias disciplinas também na parte pedagógica. Ah, sim, certamente, né? Até isso é exigência até, né, do Ministério da Educação, que existe uma carga horária específica sobre disciplinas pedagógicas, né? Então, o aluno que faz licenciatura em matemática, ele vai estudar didática, vai estudar psicologia da educação, né? Ou seja, uma série de disciplinas acerca da formação do professor, mais daquela formação humana e ele aprender como ser professor. Porque não basta ter o conhecimento do assunto, conhecer matemática, mas ele tem que saber também como trabalhar esse assunto para que os alunos possam aprender. Como você enxerga o mercado de trabalho para este futuro profissional? Bom, eu costumo dizer que passar num concurso público para ser professor de matemática é mais fácil do que passar um concurso público para ser professor de outras disciplinas. Porque o número de pessoas, né, formadas em matemática, como professores de matemática, é bem menor do que o número de pessoas formadas em muitas das outras disciplinas. Então, o mercado de trabalho, você pode ser professor da escola pública, para isso vai precisar fazer um concurso público, mas você pode ser professor do município, né, no caso aqui de Petrópolis, mas veja você, nós já tivemos alunos aqui de vários municípios perto aqui de Petrópolis. Então, hoje em dia nós temos professores, né, ex-alunos nossos que hoje são professores, atuando como professores em Areal, em Teresópolis, aqui em Petrópolis, em Caxias, em Magé. Então, você tem uma série de oportunidades em outros municípios, não só em Petrópolis, mas para se tornar professor também. Você pode fazer concurso para qualquer lugar do Brasil. Também tem as escolas particulares, né? Existe uma demanda por professores nas escolas particulares. Em Petrópolis nós temos algumas, inclusive boas escolas particulares. E ainda você tem também escolas federais. Então você tem o Cefet aqui em Petrópolis, é uma escola federal. Você tem escolas federais em Caxias, no Rio e na região aqui próximo, né? Você tem também escolas federais em que você pode atuar como professor de matemática. Além disso, você pode pensar em fazer o seu mestrado, o seu doutorado, se tornar pesquisador, virar professor universitário. Esse seu concurso público pode ser concurso público para uma universidade federal, mas para isso você precisa fazer a graduação, fazer o mestrado, fazer o doutorado. Professor, com certeza é uma carreira bastante gratificante. Sim. Com alguns desafios no caminho. Claro. E eu gostaria que você finalizasse, então, fazendo um convite àqueles que têm interesse em conhecer mais a respeito da licenciatura em matemática. Bom, muita gente costuma dizer para mim que matemática é difícil. Mas eu costumo dizer para as pessoas, o bom é quando é difícil. Porque se não for difícil, não tem graça. A gente sempre dá mais valor àquelas coisas que são mais difíceis, em que a gente precisou suar mais um pouquinho para conquistar aquelas coisas que, teoricamente, são mais difíceis. Então, à medida que você abre o seu coração e começa a estudar matemática, você vai perceber que matemática tem beleza, né? Eu costumo, inclusive, indicar para os meus alunos algumas leituras. Por exemplo, O Homem que Calculava é uma leitura linda, maravilhosa, em que ali o homem que calculava, né, o Beremiz na história, ele tem muita facilidade com matemática, ele se torna um professor de matemática. A primeira aula dele no livro é linda, é linda. Eu costumo recortar só aquela primeira aula para os meus alunos, preparo num texto para que eles leiam aquela primeira aula.
e quem sabe assim se empolguem e ler o restante do livro, né? Mas fica um convite, né? Quem quiser ser meu colega de trabalho, primeiro meu aluno, depois meu colega de trabalho, e hoje ex-alunos meus já são meus chefes, né? Aqui mesmo na universidade tem coordenadores de cursos que foram meus alunos e hoje são meus chefes. Então, quer ser professor de matemática? Venha para cá, venha ser meu aluno, venha ser meu colega, venha ser meu chefe futuramente, quem sabe. Professor, agradeço muito a sua presença, muito obrigada por todas as suas informações, foram grandes esclarecimentos. Muito obrigado também, um abraço. O CP Online fica por aqui. Mais informações sobre a licenciatura em matemática em nosso site www.cp.br. Até mais!